Quanto que você precisa investir nas ações da Petrobras para ganhar R$ 5.000 por mês em dividendos? Uma de nossas clientes da nossa consultoria, ela já recebeu mais de R$ 600.000 em dividendos só da Petrobras. E eu vou te mostrar nesse vídeo aqui. Mas eu também não vou te mostrar só o que aconteceu no passado, não. Eu vou fazer algumas projeções aqui e você vai ter uma noção de quanto que você precisa investir hoje na Petrobras para receber lá no futuro. E a Petrobras, eu sei que é uma das ações que mais desperta os sentimentos das pessoas, tanto para críticas quanto para paixões meio que infundadas ali. A gente investe em empresas, em ações, para a gente ganhar dinheiro, para a gente ter um retorno financeiro. E na avaliação aqui, hoje, nesse vídeo, você não vai ver nenhuma paixão, nenhum sentimento envolvido em relação às ações da Petrobras, não. Então, nesse vídeo, você vai ver o histórico dessa cliente que ganhou mais de R$ 600.000 em dividendos da Petrobras e você também vai ver aqui alguns números atuais da Petrobras que mostram se ela está no caminho para continuar sendo empresa que paga muito dividendo ou se isso foi coisa do passado e não vai se repetir. Fique comigo até o final que você vai ver tudo isso nesse vídeo aqui agora. Se você não me conhece ainda, meu nome é Guilherme Lopes, eu sou especialista em investimentos com certificação CEA pela ANBIMA, sou consultor de valores imobiliários autorizado pela CVM para atuar, sou sócio fundador da Evolio Consultoria de Investimentos e também sou investidor há quase uma década. A Petrobras, que é a empresa que a gente vai falar nesse vídeo aqui hoje, é a empresa que provavelmente mais sofre com notícias e ruídos políticos que acontecem aqui no Brasil. E não é por menos. Em um passado recente, a gente teve ali grandes casos de corrupção, um período de grande destruição de valor para o acionista. Então, quem investiu naquela época perdeu bastante dinheiro. Muitos investidores saíram machucados dali e não querem nem pensar nem voltar a investir em uma empresa estatal como a Petrobras. Porém, outro fato é inegável. Quem investiu na Petrobras aí nos últimos 2 anos ganhou bastante dinheiro. A Petrobras distribuiu muito dividendo para os seus acionistas e também se valorizou ao longo do tempo. E eu tenho certeza que nesse vídeo aqui o que vai ter de gente comentando: a Petro vai quebrar e tal, não vou investir. Quem é maluco de investir em estatal, né? Quem é maluco de ver o que aconteceu lá e botar mais dinheiro? Ou então as pessoas: agora é ladeira abaixo, né? Eu não vou mais investir em Petrobras. Ou então críticas direcionadas a mim, né? Falar: você não sabe analisar, você não sabe ver isso, você não sabe ver aquilo, você vota em A, você vota em B. As pessoas têm esse tipo de crítica aí quando a gente fala o que elas não querem ouvir. Nesse vídeo aqui a gente vai fazer uma avaliação pragmática, olhando alguns números e ver o que vai acontecer na Petrobras. Então, não precisa me criticar, não precisa jogar pedra, não, porque a crítica não é a você, eu não estou querendo que você perca dinheiro. Então, eu quero que você entenda o que eu vou falar aqui e veja se você concorda ou não. E uma das coisas que aconteceu comigo também foi o seguinte: quando eu recomendei a compra de Petrobras para os nossos clientes da nossa consultoria, foi lá no auge do medo da Petrobras. Eu sentei, li ali todos os relatórios, li ali todos os seus resultados e vi alguns bons números e algumas projeções interessantes para o futuro. E naquele momento ali de grande medo, onde os investidores estavam apavorados ali com medo de perder dinheiro, eu recomendei as ações da Petrobras para os nossos clientes. Então, desde nossa recomendação, os clientes já ganharam mais de 80% de valorização da Petro, valorização com dividendos, em menos de 12 meses. Em menos de um ano, a Petro já subiu mais de 80% desde o momento que eu recomendei. E aí você pensa, né? Quando você vai investir, você vai fazer um investimento financeiro, você tem que pensar no lado financeiro, se você vai ter um bom retorno ou não. E, obviamente, os investidores tiveram um excelente retorno com essa nossa recomendação. E aí, do mesmo jeito que eu recomendei, quando estava todo mundo com medo, porque eu vi ali bons sinais de que a Petrobras ia, né, ter um bom retorno aos acionistas ali, do mesmo jeito eu posso simplesmente recomendar a venda automaticamente quando eu perceber que esses sinais já não são tão bons assim. É importante a gente diferenciar ruídos de sinais. Os ruídos são aqueles que acontecem ali o tempo todo, de notícias políticas,
guerras e etc. E os sinais são aqueles que a gente precisa avaliar, que é o que de fato está sendo feito ali na empresa e quais são os números dela ali para os próximos resultados. Sabendo disso, então eu continuo acompanhando e no momento em que as coisas não estiverem tão claras assim, os sinais não estiverem tão bons, e aí eu recomendo a venda da Petrobras para os nossos clientes. E eu quero começar esse vídeo aqui te mostrando, né, uma das nossas clientes, o quanto que ela ganhou em dividendos apenas da Petrobras. Eu vou te mostrar uma imagem aqui agora. Primeiro, isso aí é o retorno total dela em relação à Petrobras, tá? Valorização mais dividendos. Então veja aí que em um período de pouco mais de um ano, ela teve ali a Petrobras subindo 71,22% na carteira dela, contra CDI 21,34% e Ibovespa 8,5%. E olha agora os dividendos da Petrobras dessa cliente. Lá em cima, total em proventos, R$ 624.795,11 ela recebeu em Petrobras. Ela investiu um total de R$ 1.213.187 e a rentabilidade aí foi de 51,5% só em dividendos aí dessa cliente. Olha a média mensal de dividendos que ela recebeu. R$ 62.479,51 por mês. Uma média, obviamente. A Petrobras ela não paga todos os meses. Mas se essa cliente recebesse o valor em um ano e dividisse em 12 meses, era mais de R$ 62 mil por mês em dividendos da Petrobras. E aí, se a gente olhar, ó, agosto e setembro foram os maiores meses. Agosto e setembro de 2022 foram os maiores meses de dividendos dessa cliente. Olha só, de 2022 ela recebeu R$ 395 mil e 2023 R$ 229 mil. Em 2022 ela recebeu mais que 2023. Aí você pensou, opa, será que a Petro já está diminuindo ali, né, o pagamento de dividendos? Vamos continuar vendo aqui. O segundo maior mês dela foi lá em agosto de 2022. Ela recebeu R$ 115 mil. E o maior mês de todos foi mês de setembro de 2022. Ela recebeu R$ 117 mil. Se a gente olhar um histórico da carteira dela, mês a mês, em um ano, nos últimos 12 meses aí, já que eu estou gravando esse vídeo agora em novembro de 2023, lá em novembro ela tinha um saldo de 1.066.000, com 40 mil ações da Petrobras, não recebeu nada de dividendos. E aí, obviamente, o saldo ia oscilando, né, porque as ações iam subindo, iam caindo, né? Só que em dezembro também ela recebeu ali R$ 63 mil em dividendos. Janeiro, 66 mil, fevereiro, nada, aí foi março, nada, abril não recebeu nada também, e aí o saldo estava caindo, né? Em maio de 2023, ela recebeu 54 mil em dividendos, o saldo aumentou lá, 1.044. Em junho de 2023, 36 mil, em julho, nada, em agosto, 33 mil, né? 1.277.000 de saldo que ela já tinha, em setembro, 37 mil em proventos, em outubro nada e agora em novembro recebeu R$ 12.580. Como vocês viram, os maiores meses foram lá em agosto e setembro de 2022, com mais de R$ 100 mil em cada um desses meses. E aí você me fala assim, mas, poxa Guilherme, ela tinha mais de R$ 1 milhão investido em Petrobras. Mas é de fato, né? Ela tinha mais de R$ 1 milhão e recebeu mais de R$ 60 mil por mês em dividendo ali, num período ali de pouco mais de um ano e meio, mais ou menos, ela recebeu mais de R$ 600 mil em dividendos. A política de dividendos da Petrobras. Aí você fala, poxa, então vou ter que investir mais de R$ 1 milhão em Petrobras? Não, você viu que ela recebeu mais de R$ 60 mil por mês em dividendo. O que a gente vai ver agora, antes de eu te falar quanto que você precisa investir, a gente vai ver qual a atual política de dividendo da Petrobras, né? Você precisa ver, fala, poxa, quanto que ela prevê pagar ali para os seus acionistas em dividendo. E aí eu fui buscar lá. O que ela fala lá? A companhia estabelece a remuneração mínima anual de 4 bilhões de dólares para exercícios em que o preço médio do Brent, que é o petróleo no mercado internacional, for superior a $40 por barril, a qual poderá ser distribuída independentemente do seu nível de endividamento, desde que observados os seus princípios previstos nessa política. Atualmente, o Brent está
próximo, depende do momento que você está vendo esse vídeo, mas está entre 80 e 90 dólares. Então está acima do que ela prevê aí. Então, se está acima do que ela prevê, ela pagaria ali, no mínimo, 4 bilhões de dólares, aproximadamente 18 a 20 bilhões de reais por ano. Mas isso é o mínimo, não é o que ela vai pagar de fato. O quanto que ela vai pagar de fato? Vamos continuar observando aqui. Ela disse que ela vai pagar, a remuneração dos acionistas é de 45% do fluxo de caixa livre. E ela explica o que é o fluxo de caixa livre. Corresponde ao fluxo de caixa operacional deduzido das aquisições de ativos imobilizados, intangíveis e participações societárias. E aí você começa a entender qual é a remuneração. Mas deixa eu te explicar uma coisa aqui. Ela fala que o mínimo é 4 bilhões de dólares por ano, desde que o petróleo esteja acima dos 40 dólares por barril, e ele está acima dos 40 dólares, então o mínimo é esse, 4 bilhões de dólares por ano. Entre 18 e 20 bilhões de reais por ano. Mas ela remunera 45% do seu fluxo de caixa livre para os acionistas. E quanto que está esse fluxo de caixa livre, Guilherme? Antes disso, o que é que você precisa saber? Ela vai remunerar dessa forma 45% do fluxo de caixa livre, desde que a sua dívida bruta não ultrapasse os 65 bilhões de dólares. Se ultrapassar os 65 bilhões de dólares, ela vai lá para o mínimo. Mas se não ultrapassar, ela distribui os 45% do fluxo de caixa livre. Quanto será que está a dívida da Petrobras hoje, a dívida bruta dela? Então a gente vai ver nessa imagem aqui agora. A dívida bruta da Petrobras, que é a linha verde, está em 61 bilhões de dólares. Então está abaixo do máximo que ela permite ali na sua política de remuneração. Se passar dos 65, ela não vai pagar mais 45% do fluxo de caixa livre, ela vai pagar menos, né? Ela vai pagar ali próximo do mínimo, dos 4 bilhões de dólares. Mas está abaixo dos 65 bilhões de dólares. Então significa que ela vai pagar os 45% do seu fluxo de caixa livre. Mas aí um ponto de atenção, né? Se você olhar, a dívida estava reduzindo ali bastante, 2019, 20, 21, 22 chegou no mínimo ali, né? Quer dizer, no início de 23, no primeiro trimestre de 23, chegou em 53,3 bi de dólar. E aí voltou a aumentar um pouco. O segundo trimestre foi para 58, o terceiro trimestre foi para 61, mas ainda está abaixo. Então esse é um ponto de atenção. Está abaixo ainda, mas ela teve um aumento significativo aí da sua dívida bruta. E aí o que a gente tem que ver agora? Qual é o fluxo de caixa livre da Petrobras, né? Quanto que ela distribui? E aí eu fui lá, peguei só essa linha ali do resultado do último trimestre e vi que lá no canto mais da direita, né, o número da direita, é o acumulado dos 9 meses de 2023. Foi um total de 115 bilhões, 407 milhões de reais. Então, se a gente pegar 45% desse valor, dá quase, né, aproximadamente 51 bilhões de reais nos 9 primeiros meses de 2023, em dividendos, né, que ela distribuiria. Se a gente botar uma projeção ali para o quarto trimestre de 2023, o ano de 2023 deve fechar com a distribuição ali de uns 65 bilhões de reais aproximadamente em dividendos. Então, 65 bilhões de reais em dividendos. Aí você fala assim, Guilherme, 65 bilhões é quanto por ação, né? Como é que eu faço essa conta? No momento que eu gravo esse vídeo aqui, as ações da Petrobras, o valor atual da ação é aqui próximo dos R$35, como você está vendo nessa imagem. E o valor de mercado da empresa é de 473 bilhões de reais de valor de mercado. Então, se a gente pega lá os 65 bilhões, que é o que ela pretende, né, o que ela deve distribuir ali para os seus acionistas, isso dá próximo a 14% de dividend yield. Ou seja, no valor atual, ali próximo dos R$35 por ação, a empresa deve distribuir em torno de 14% de dividend yield. Ou seja, é um dividendo muito atrativo ainda, né? 14% de yield é muito bom. Então, se a gente chegou a essa conclusão de dividend yield de 14% ali no preço atual, né, até o final de 2023, então hoje, se você investisse algo próximo a R$430 mil nas ações da Petrobras,
você alcançaria um dividendo próximo de R$ 60.000 no ano. E R$ 60.000 no ano dá ali algo próximo de R$ 5.000 por mês. Então, com esse valor, R$ 430.000, você receberia ali próximo de R$ 5.000 por mês. O que dá nesse valor de mercado aí de R$ 35 por ação, dá mais ou menos 12.285 ações da Petro 4. Mas o que é que você precisa se atentar? Primeiro, eu já chamei a atenção em relação à dívida bruta. Ela começou a subir. Se ela subir demais, ultrapassar os 65 bilhões, o dividendo vai cair. Outra coisa que você precisa se atentar é separar os ruídos dos sinais. Quando a gente vê ruídos ali o tempo todo, notícias negativas, e a gente vê que a empresa continua sólida ali, os números continuam bons, e a empresa continua respeitando ali o que está escrito ali para os seus acionistas, a gente percebe que é um excelente momento da gente comprar mais ações. Mas, quando os sinais pioram ali e a gente não vê ali boas perspectivas, a gente simplesmente vai falar para os nossos clientes lá da nossa consultoria de investimentos, falar assim, ó, a gente vai vender as ações da Petrobras porque a gente não está vendo boas perspectivas. Aqueles clientes que a gente faz a gestão dos investimentos dos clientes, nós mesmos que fazemos a venda para os clientes. E aqueles que a gente não faz a gestão, que estão na nossa mentoria ali, a gente recomenda para eles que eles façam a venda das ações da Petrobras. Então, as coisas na Petrobras elas podem mudar rapidamente, inclusive, então sugiro que vocês fiquem atentos. E se você precisar da nossa ajuda para o seu portfólio, para a sua carteira de investimentos, conte com a gente, conte com a Evolio Consultoria de Investimentos, que a gente está aqui para ajudar. Se quiser conhecer mais sobre a Evolio, tem um link na descrição aqui, evolio.com.br. Você vai lá e tire todas as suas dúvidas, pode falar com a gente no WhatsApp. Se quiser mandar uma mensagem para mim lá no meu Instagram também, eu vou ficar feliz com a sua mensagem. @Guilherme Lopes Investidor, manda um direct lá, manda uma mensagem lá, a gente pode conversar. O erro muito comum, que coloca muito risco na carteira e pode ter um prejuízo muito grande, que eu já vi dezenas de investidores perderem muito dinheiro fazendo isso também, é concentrar demais a carteira, né? Agora com esse vídeo que eu falei das ações da Petrobras, muita gente vai lá e compra tudo de Petrobras. E não é assim que funciona. Ou então as pessoas diversificam demais, né? Bota muita ação ali na carteira, que é algo que eu também não concordo. E eu fiz um vídeo especial para vocês aqui falando qual o número ideal de ações para você ter na sua carteira. E esse vídeo vai estar aqui, ó. Você vai clicar nesse link e vai lá assistir esse vídeo com o número ideal de ações que você precisa ter na sua carteira. Então, diversifique, mas diversifique com consciência. Então vai lá e assista esse vídeo, porque eu tenho certeza que vai te ajudar. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande abraço e até o próximo.